Fala, turma, beleza? Heitor por aqui. Vamos começar então os trabalhos do nosso assunto lógica de argumentação, tá? E aqui eu realmente preciso que você entenda e já venha com esse conhecimento em relação às tabelas, tabela verdade de todos os conectivos e a parte de diagramas lógicos. Então eu realmente preciso que você domine esses assuntos, porque esses assuntos servirão para a gente como um método de resolução da lógica de argumentação. A lógica de argumentação, rapidamente retomando aqui a ideia principal, eu tenho que, a partir das premissas, a partir das sentenças que o enunciado coloca para mim, entender qual das alternativas é necessariamente verdadeira. Então, a partir do que o examinador trouxe para mim no enunciado, eu consigo afirmar alguma coisa. Por isso, lógica de argumentação. Beleza? E a lógica de argumentação, eu tenho alguns métodos para resolver esse tipo de questão. Nós vamos usar basicamente dois aqui. O primeiro deles, a parte de tabela verdade, e o segundo, diagramas lógicos. Tem dois exercícios aqui que nós vamos utilizar de um terceiro método, que é o silogismo hipotético. E eu vou pontuar essas duas questões para você. Mas é um método muito mais raro, tá? Em prova de concurso público, muito mais raro, tá? Então nós vamos focar basicamente nesses dois métodos da tabela verdade e nos diagramas lógicos. Então, já vamos começar aqui com a nossa primeira questão. Primeiro, questões mais simples, obviamente, depois nós vamos, de alguma forma, complicar as resoluções, beleza? Então, olha só, a primeira questão, ela fala o seguinte, questão da VUNESP de 2023. Considere falsa a seguinte afirmação: se almocei, então não estou com fome. Com base nas informações apresentadas, é verdade que... Pense comigo, eu tenho aqui um conectivo condicional, se então, beleza? E o exercício ele foi bem claro. Ele disse o seguinte: considere falsa a seguinte afirmação. Então eu sei que eu tenho um condicional que tem como resultado lógico falso, que é falso. Beleza? Quando eu penso na tabela verdade, e aqui eu não vou reescrever a todo momento as tabelas, tá? Eu vou revisar com você, principalmente falando, ok? Quando eu penso no condicional, qual é o único caso que eu tenho como resultado lógico falso? Quando o meu antecedente é verdadeiro e o meu consequente é falso. Ora, dessa forma eu posso afirmar que eu almocei é verdadeiro. E posso afirmar que não estou com fome é falso. Pronto. Nós já temos, então, o conhecimento, a partir do que nos foi proposto no enunciado, do valor lógico de cada proposição simples. Eu sei que o valor lógico de eu almocei é verdadeiro. Eu sei que o valor lógico de não estou com fome é falso. Agora eu vou para as alternativas. Eu não almocei. Ora, se eu almocei é verdadeiro, eu não almocei é falso. Não é o nosso gabarito. Eu não estou com fome. Eu não estou com fome, nós já vimos do enunciado que isso é falso. Eu não almocei e estou com fome. Beleza. Se eu almocei é verdadeiro, eu não almocei é falso. Aqui eu tenho uma conjunção. Beleza? Então, por enquanto eu tenho isso aqui. E estou com fome. Se não estou com fome é falso do nosso enunciado, estou com fome é verdadeiro. Beleza, então eu tenho um condicional, falso e verdadeiro. Tabela verdade da conjunção. Eu acho que eu falei condicional, mas eu tenho uma conjunção, beleza? Falso e verdadeiro. Tabela verdade da conjunção. Só será verdade quando todas as proposições simples forem verdadeiras. No caso, resultado lógico falso. Eu não almocei. Falso. E
mais uma conjunção. Não estou com fome. Não estou com fome é falso. Falso e falso na conjunção, resultado lógico falso. Eu almocei e estou com fome. Eu almocei, verdadeiro. Nós temos aqui uma conjunção. Verdadeiro e estou com fome. Ora, se não estou com fome do enunciado da sentença é falso, estou com fome é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dentro da conjunção, resultado lógico verdadeiro, gabarito letra E. Beleza? Perceba que é um jogo, até então, de quebra-cabeça. Eu descubro o valor lógico das minhas proposições simples, a partir dos dados que o enunciado coloca para mim, e eu vou atrás das alternativas corretas, tá? No caso da alternativa verdadeira. Questão de número 2, também da banca VUNESP. Se Maria não é casada, então Ricardo não é feliz. Beleza, primeira proposição. Se Maria é casada, então Roberto é feliz. Sendo verdade que Maria é casada, então conclui-se corretamente que, olha só, Maria é casada, isso é verdadeiro. Beleza? Agora, o jogo de quebra-cabeça, novamente. Eu vou procurar onde eu tenho Maria é casada. Ou Maria não é casada. Óbvio, não é? Porque se eu tenho que Maria é casada é verdadeira, eu também tenho o valor lógico de Maria não é casada. Neste caso, falso. Então, olha só. Maria é casada. Beleza. Olha só. As duas sentenças aqui acima. Maria não é casada. Eu tenho uma sentença aqui. E eu tenho essa outra sentença aqui. Beleza. Heitor, mas não me falou nada. Não me falou qual é o resultado lógico desse condicional. E não me falou qual é o resultado lógico desse condicional. Lá da teoria da lógica de argumentação, eu entendo que as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira, para eu ter um argumento válido. Então, eu vou considerar que o resultado lógico é verdadeiro. Heitor, isso é teoria? É teoria, é conceito. Quando o exercício não fala nada, eu considero a sentença, eu considero a premissa como verdadeira. Então, verdadeira aqui nas duas situações. Beleza? Então, ok. Olha só, eu já tenho que Maria é casada e é verdadeiro. Então, eu posso colocar que aqui é verdadeiro, posso colocar que aqui é falso. Uma vez que Maria é casada é verdadeiro, Maria não é casada é falso. Beleza? Então, olha só, vou reescrever aqui só para numerar as nossas sentenças. Nas duas, eu tenho se então, eu tenho um condicional, se então. Então, vou escrever aqui o meu condicional. Beleza. Nas duas, resultado lógico verdadeiro, por definição. Beleza? Por definição. Eu já descobri na primeira que Maria não é casada é falso. Já descobri na segunda que Maria é casada é verdadeira. Beleza? Pergunta. Pense comigo. Eu tenho um condicional de resultado lógico verdadeiro, de antecedente verdadeiro. Se eu coloco, eu tenho duas opções aqui. Verdadeiro e falso. Isso é um condicional. Antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro, resultado lógico verdadeiro. Antecedente verdadeiro, consequente falso, resultado lógico falso. Pergunta: eu posso ter essa situação? Não, uma vez que o meu resultado lógico já é verdadeiro. Então isso aqui é impossível. Portanto, a única coisa que me resta para Roberto é feliz é que ele seja verdadeiro. Não há outra possibilidade. Então, eu completo aqui a minha segunda sentença. Beleza? Tranquilo?
Agora, Roberto é feliz é verdadeiro. Onde mais eu tenho Roberto é feliz? Eu já não tenho em outro lugar nenhum. Eu tenho aqui Ricardo não é feliz na primeira proposição. E aí agora nós vamos pensar nesse primeiro caso. Se eu consigo ou não determinar o valor dele. Veja comigo, olha, eu tenho falso como antecedente. E aí eu tenho duas hipóteses. Eu tenho a possibilidade de ser verdadeiro e a possibilidade de ser falso. No condicional, o antecedente falso, independentemente da segunda proposição simples, o resultado lógico é verdadeiro. Lembra da tabela verdade? Então, se eu tenho antecedente falso, consequente verdadeiro, resultado lógico verdadeiro. Se eu tenho um antecedente falso, consequente falso, resultado lógico verdadeiro. Ou seja, não importa para mim o valor dessa segunda afirmação. Na verdade, para o exercício, é algo que eu não posso concluir por meio das sentenças. Não há como definir qual é o valor de Ricardo. Então, eu não posso afirmar que Ricardo não é feliz é verdadeiro ou falso. Se eu não posso afirmar, não é a minha alternativa. Beleza? Ricardo é feliz? Também não sei. Então, não pode ser para mim nem a letra A, nem a letra B. Beleza? Roberto não é feliz. Ora, de verde, eu sei que Roberto é feliz é verdadeiro. Então, Roberto não é feliz é falso. Roberto é feliz é verdadeiro? É verdadeiro. Maria é feliz? Não sei. O argumento que eu tenho, a premissa que eu tenho é Maria é casada. Não tem nenhuma relação com Maria é feliz. Beleza? Então, também não serve para mim como alternativa correta. Gabarito, portanto, letra D. Beleza? Cuidado, a banca tenta, obviamente, te confundir em algumas situações. Vamos lá. Considere verdadeiras as premissas apresentadas a seguir. Se Rita é juíza, então Marcelo é professor. Se Rita não é juíza, então Anderson é empresário. Rita não é juíza. Aqui a questão trouxe, ela falou, olha, considere verdadeiras. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Assinale a alternativa que contém uma conclusão que torna válido o argumento com as três premissas apresentadas. Então, dentro das alternativas, eu quero saber qual delas é a alternativa verdadeira, para que eu tenha, então, um argumento válido. Argumento válido, eu tenho premissas verdadeiras e conclusão verdadeira. Beleza? Então, olha só. Vou começar aqui da minha proposição simples. Lembre-se lá dos nossos 4 casos que eu dou preferência para começar os exercícios de lógica de argumentação. Eu começo pela proposição simples, eu começo pelo condicional que é falso, eu começo pela conjunção que é verdadeira ou eu começo pela disjunção que é falsa. Esses são os meus 4 casos que eu dou preferência para começar. Então, a nossa terceira sentença já traz aí uma preposição simples. Uma proposição simples. Não preposição, mas uma proposição simples. Então, Rita não é juíza, verdadeiro. Eu já sei que isso é verdadeiro. Beleza? Onde mais eu tenho que Rita não é juíza? Ora, eu tenho aqui e eu também tenho aqui. Beleza. Qual é o nosso conectivo aqui da primeira sentença? Se, então. Da segunda sentença? Se, então. Eu tenho 2 condicionais. Então, estou montando aqui a minha lógica. Beleza? Rita não é juíza, é verdadeiro. Opa, verdadeiro. Rita é juíza, falso. Então, aqui é falso, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Beleza? De novo, eu tenho um condicional de resultado lógico verdadeiro com o meu antecedente verdadeiro. Eu tenho 2 possibilidades, então, para o meu consequente verdadeiro, resultado lógico seria verdadeiro, ou falso, resultado lógico seria falso. Ou seja, essa segunda possibilidade é impossível para mim.
A única coisa que resta é que Anderson empresário é verdadeiro. Vou colocar aqui de verde. Anderson é empresário verdadeiro. Beleza? Rita é juíza, então Marcelo é professor. Poxa, eu tenho aqui um caso condicional que o meu antecedente é falso. Ou seja, independentemente do meu consequente, o meu resultado seria o quê? Verdadeiro, porque no meu condicional, quando o meu antecedente é falso, não interessa o meu consequente, o resultado lógico é verdadeiro. Então, de novo, eu tenho a mesma situação aqui da segunda questão, né? Marcelo é professor, eu não consigo definir qual é a situação dele. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Marcelo é professor ou Rita é juíza? Beleza. Marcelo, eu não tenho condição de falar absolutamente nada. Ou minha disjunção. Beleza. Rita é juíza. Rita é juíza é falso. Eu posso concluir alguma coisa aqui? Não. Por quê? Se eu tenho que Marcelo é professor é falso, isso aqui seria falso. E a letra A não caberia para mim como alternativa correta. Beleza? Então eu não posso afirmar absolutamente nada. Beleza. Marcelo é professor e Anderson é empresário. Anderson é empresário? É verdadeiro. Aqui a gente tem uma conjunção. A conjunção só será verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. Eu não sei o resultado lógico de Marcelo é professor. Então eu não posso afirmar absolutamente nada da letra B. E tome cuidado com o seguinte pensamento. Ah, Heitor, mas se Marcelo é professor for verdadeiro, a letra B serve. O ponto não é esse. O ponto que você tem que responder é o seguinte. Qual alternativa é necessariamente verdadeira? Não existe outra possibilidade. Qual é 100% verdadeira? Isso que eu quero saber. Beleza? Letra C. Marcelo não é professor e Anderson é empresário. Mesma situação da alternativa de letra B. Eu não sei nada sobre Marcelo e eu sei que Anderson é verdadeiro, então eu não posso afirmar absolutamente nada. Beleza? Letra D. Marcelo é professor, também não sei nada. Ou tem uma disjunção, Anderson é empresário, verdadeiro. Opa! Na disjunção, eu sei que será verdade se pelo menos uma proposição for verdadeira. Olha a minha proposição verdadeira aqui. Então, independentemente do valor lógico de Marcelo é professor, eu sei que a alternativa dela é verdadeira. Beleza? Gabarito letra D. Marcelo não é professor, eu não sei. Ou Anderson não é empresário. Se Anderson é empresário é verdadeiro, Anderson não é empresário é falso. Não sei qual é o resultado lógico. Uma vez que se Marcelo não é professor é falso, eu torno a minha disjunção falsa. Então a única que eu tenho certeza que é verdadeira, letra D. Beleza? Quarta questão. Os irmãos Alex, Breno e Caio, quando saem todos juntos, seguem as seguintes regras. Se Alex sai de tênis, Breno também sai de tênis. Alex ou Caio usam óculos escuros. Breno e Caio usam camisas de cores diferentes. Se Breno sai de tênis ou Caio usa óculos escuros, então Alex usa camisa preta. Hoje esses três irmãos saíram juntos e Alex não usou camisa preta. Logo, é correto afirmar que, vamos lá, eu não tenho nada no enunciado falando do resultado lógico das minhas sentenças, então eu considero que todas elas são verdadeiras. Beleza? Verdadeira, que eu vou colocar mais afastado. Verdadeira. Beleza. Eu sei que Alex não usou camisa preta. Olha aqui. Alex não usou camisa preta
é verdadeiro. Então, Alex usa camisa preta. Isso aqui é para mim necessariamente falso. Então, eu já tenho aqui uma proposição simples falsa. Beleza? Agora, aqui começou a complicar um pouco. Veja que eu tenho se, então, eu tenho um condicional. E dentro do meu condicional, dentro do meu antecedente, eu tenho uma disjunção. Eu tenho um ou aqui. Beleza? Eu tenho um ou. Agora, pense comigo. Eu posso ter qualquer situação dentro da minha disjunção. Qualquer situação, desde que pelo menos uma proposição simples seja verdadeira. Porque pense comigo. Eu tenho aqui as seguintes hipóteses. Vou colocar um parênteses aqui só para não... E vou trocar de cor aqui. Para não confundir. Beleza? Olha só. Pense comigo o seguinte. Breno sai de tênis ou Caio usa óculos escuros. Ou óculos escuro, eu posso ter verdadeiro ou verdadeiro. Eu posso ter falso ou verdadeiro. Eu posso ter verdadeiro ou falso. Eu posso ter falso ou falso. Beleza? São as 4 possibilidades que eu tenho. A nossa tabela verdade comum. E aí você pensa comigo o seguinte. Tá, Heitor, mas eu tenho um condicional de valor lógico verdadeiro, que o meu consequente é falso. Então, independentemente do que eu tenho aqui, eu sei que o resultado lógico dessa situação precisa ser falso. Uma vez que, se ele for verdadeiro, eu teria essa situação. E isso aqui estaria errado. Eu teria qual situação, Heitor? Essa daqui. Verdadeiro, falso, igual a verdadeiro. E isso está errado. A gente sabe da tabela verdade que isso aqui seria falso. Ou seja, iria contra o nosso resultado verdadeiro. Então, como eu tenho que necessariamente ter um resultado lógico falso, e na disjunção o único resultado falso que me interessa é esse daqui, eu sei que eu tenho falso ou falso. Ou seja, Breno sai de tênis é falso. Caio usa óculos escuro é falso. Opa. Caio usa óculos escuro é falso. Pronto. Começamos o nosso quebra-cabeça. Já identificamos algumas proposições. Beleza? Tudo do raciocínio da tabela verdade que a gente construiu aqui. Ok? Vamos seguir. Onde mais eu tenho Breno sai de tênis ou Caio usa óculos escuro? Olha aqui. Eu tenho Caio usa óculos escuro aqui. Caio usa óculos escuro aqui. Eu sei que isso é falso. Breno sai de tênis. Breno sai de tênis. A gente já colocou de verde. Isso aqui é falso. Beleza? Então, já temos algumas situações. Olha só. Na primeira sentença, eu tenho um condicional. Se Alex sai de tênis, Breno também sai de tênis. Então, é um condicional. Que a minha segunda proposição é falso. A segunda situação, Alex ou Caio usam óculos escuros. Então, eu tenho uma disjunção que a minha segunda proposição é falsa. A terceira, eu tenho uma conjunção. Eu ainda não tenho absolutamente nada em relação a Breno e Caio usam camisas de cores diferentes. Beleza? Breno, Caio, Alex. Beleza, eu não consigo afirmar nada ainda da nossa terceira sentença.
ok? Vamos seguir o nosso quebra-cabeça. Eu vou agora aqui na primeira sentença. Eu tenho um condicional de resultado lógico verdadeiro. O meu consequente é falso. Qual é o único resultado possível aqui? Se eu colocar um verdadeiro, isso está errado. Então, o único resultado possível para mim é que isso seja falso. Portanto, Alex sai de tênis. É falso. Beleza? Tranquilo? Alex sai de tênis. Onde mais eu tenho Alex sai de tênis? Eu não tenho em lugar nenhum. Eu tenho Alex usa óculos escuro, que agora eu consigo ver essa situação. Vamos ver aqui a nossa segunda sentença. Alex ou Caio usam óculos escuros. Eu sei que isso é verdadeiro. E eu tenho uma disjunção. Se eu coloco aqui um resultado falso, concorda comigo que o resultado lógico também deveria ser falso? Ou seja, a única alternativa que me resta é que isso seja verdadeiro. Beleza? Então, Alex usa óculos escuro. Vou até colocar de uma outra cor, apesar de que remete a Alex. Mas é uma outra situação, porque é a situação do óculos escuro. Isso é necessariamente verdadeiro. Breno e Caio usam camisas de cores diferentes. Isso aqui eu sei que é verdadeiro. Beleza? Agora nós vamos para as nossas alternativas, para a gente entender aqui o resultado, ok? Breno não usou óculos escuro. Breno não usou óculos escuro. Tem como eu afirmar alguma coisa em relação a isso? Não. A única situação de óculos escuro que eu tenho é Alex ou Caio usam óculos escuros. Eu não sei se Breno usou ou não. Não consigo afirmar nada em relação a isso. Caio ou Breno usam camisa preta. Caio ou Breno. Eu sei da camisa preta é de Alex, que Alex não usou camisa preta. A única coisa que eu sei em relação à camisa preta é isso. Então, não consigo afirmar nada sobre a alternativa B. Letra C. Alex e Breno estavam de tênis. Opa! Alex sai de tênis é falso. Lá da nossa primeira sentença está de vermelho. E Breno estava de tênis também é falso, de verde. Falso e falso, resultado lógico falso. Caio não estava de tênis. Caio não estava de tênis, eu não tenho nenhuma afirmação em relação a isso. Então, não sei, não posso falar absolutamente nada. Letra E, Alex usou óculos escuro. Opa, Alex usou óculos escuro? Sim, olha aí, de laranja. Alex ou Caio usam óculos escuro. Alex usa óculos escuro é verdadeiro. Então, nosso gabarito da quarta questão, letra E. Beleza? Questão de número 5 agora, tá? Banca FGV. São logicamente verdadeiras as seguintes afirmações. Então, já vou colocar aqui que são verdadeiras as afirmações 1 e 2, né? Nesse caso aqui. Eu sou casado ou eu não sou policial. Eu não tenho filho e eu não sou casado. A partir dessas informações pode-se afirmar que lembre-se das 4 hipóteses que nós vamos começar. Aqui nós temos uma conjunção de resultado lógico verdadeiro. Então eu vou começar por essa situação. Por quê? Para que isso seja verdadeiro, necessariamente eu não sou casado e eu não tenho filho. As duas situações elas precisam ser verdadeiras. Na conjunção só será verdade quando todas as proposições simples forem verdadeiras. Beleza? Ok, agora eu vou terminar o meu quebra-cabeça. Eu não tenho filho. Tem isso na primeira sentença? Não. Eu não sou casado. Deixa eu só escrever verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Eu não sou casado. Opa, aqui eu tenho. Olha, eu sou casado. Se eu não sou casado é verdadeiro, eu sou casado, isso é necessariamente falso. Ou
Então, eu tenho falso ou disjunção. Eu não sou policial. Pergunta. Eu tenho aqui uma disjunção com o resultado lógico verdadeiro e antecedente falso. Se eu colocar aqui falso, esse resultado está errado. Então, necessariamente, eu não sou policial é verdadeiro. Então, isso aqui necessariamente é uma verdade. Beleza? Agora, nós vamos para as alternativas. Eu não sou casado, sou policial e não tenho filho. Essa vírgula caracteriza para a gente um e, uma conjunção. Então, vamos lá. Eu não sou casado? Verdadeiro. E sou policial? Falso. Uma vez que eu não sou policial é verdadeiro, de verde, sou policial é falso. Então, eu nem preciso, porque quando eu nem preciso terminar, porque quando eu tenho uma conjunção, eu sei que se eu tiver pelo menos uma proposição simples falsa, o resultado lógico é falso. Então eu nem preciso terminar isso aqui. Nem vou gastar o seu tempo. Beleza? Letra B. Eu não sou casado. Opa, de vermelho. Verdadeiro. E não sou policial. De verde. Verdadeiro. E não tenho filho. Opa, de preto. Verdadeiro. A proposição, a conjunção só será verdade quando todas as proposições simples forem verdadeiras. Olha o nosso gabarito aí. Letra B. Se eu resolver todas as alternativas seguintes, eu vou encontrar algum caso falso, certamente. Beleza? Vamos acelerar aqui agora nossa questão de número 6. Walter fala sobre seus hábitos no almoço. Como carne ou frango, como legumes ou não como carne, como macarrão ou não como frango. Certo dia no almoço, Walter não comeu macarrão. É correto afirmar que nesse dia, Walter... De novo, conceito de lógica de argumentação. Quando o exercício ele não fala nada, eu considero todo mundo verdadeira. Exercício não falou nada, eu vou considerar todas as sentenças verdadeiras. Beleza? Então tá bom. Primeira sentença, verdadeiro. Segunda sentença, verdadeiro. Terceira sentença, verdadeiro. E ele virou para mim e falou: olha, certo dia, Walter não comeu macarrão. Então, isso aqui também é uma verdade. Beleza? Vamos montar aqui as situações. Na primeira sentença, como carne ou frango, eu tenho uma disjunção. Como legumes ou não como carne, outra disjunção. Como macarrão ou não como frango, outra disjunção. Beleza? Se Walter não comeu macarrão, onde mais eu tenho isso? Olha aqui. Como macarrão. Se eu tenho, então, que Walter não comeu macarrão é verdadeiro, como macarrão é o quê? Falso. Falso. Na disjunção, se eu tenho resultado lógico verdadeiro, pelo menos uma proposição simples tem que ser verdadeira. Se eu já tenho uma proposição simples falsa, a outra necessariamente é o quê? Verdadeira. Então, não como frango, verdadeiro. Onde mais eu tenho não como frango ou frango? Eu tenho aqui na primeira sentença, olha só, frango. Se não como frango é verdadeira, se eu como frango é falso. Opa, falso. Falso. Então, a minha segunda proposição aqui, falso. Beleza? De novo, eu tenho um caso de disjunção com resultado lógico verdadeiro, que a minha proposição simples é falsa. Qual é o único resultado possível para outra proposição simples? Verdadeiro. Então, como carne, necessariamente é uma proposição simples de valor verdadeiro. Onde mais eu tenho alguma coisa em relação à carne? Aqui na segunda sentença, ó. Não como carne. Se como carne é verdadeiro, não como carne é uma proposição. É uma proposição o quê? Falsa. Então eu tenho uma disjunção. Opa. Falsa. Beleza. Falsa.
Então, de novo, eu tenho uma disjunção de resultado lógico verdadeiro com uma proposição simples. Qual é o único resultado possível para como legumes? Como legumes tem que ser necessariamente uma proposição verdadeira. Pronto, descobri o valor lógico de todas as minhas proposições simples. Agora eu vou dentro das alternativas procurar qual é verdadeira. Como carne, como comeu frango e carne. Comeu frango é falso. Lá de preto, olha, de preto. Não comeu frango. Então, frango é falso. E nem preciso descobrir o outro. Na conjunção, quando eu tenho um resultado lógico falso, uma proposição simples falsa, o resultado lógico já é falso. Beleza. Letra B. Não comeu frango nem carne. Esse nem é não comeu frango e não comeu carne, tá? É uma conjunção também, beleza? Então, não comeu frango, verdadeiro. E não comeu carne. Opa, olha de vermelho aí. Não como carne é falso. Não como carne é falso. Então, verdadeiro e falso, resultado lógico falso. Comeu carne e não comeu legumes. Comeu carne de vermelho, verdadeiro. E não comeu legumes. Olha de verde. Como legumes é verdadeiro. Então, não comeu legumes é falso. Resultado lógico falso. Comeu legumes de verde, verdadeiro. E carne. Olha de vermelho. Comeu carne? Comeu. Então, proposição simples dentro de uma conjunção, todas elas verdadeiras. Resultado lógico, verdadeiro. Vou fazer a letra E. Não comeu frango, verdadeiro. E nem legumes. E não comeu legumes. Beleza? Como legumes de verde, verdadeiro. Então, não comeu legumes é falso. Resultado lógico falso. Gabarito. Letra D da nossa sexta questão. Beleza, turma? Vamos encerrar aqui para a aula não ficar tão longa. Seguimos a nossa bateria de exercícios em uma outra oportunidade, em uma outra aula. Um abraço.